Quarta-feira, 17ª semana do tempo comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo e estamos iniciando mais um programa, A Bíblia no Mundo de Hoje. Bem, nesta quarta-feira quero concluir este capítulo, este evangelho do capítulo 13, com as parábolas do reino. Tivemos com prazer o mergulho nesta primeira série de 2 parábolas na mesma temática, seja tesouro ou pérola. Há um buscador que as encontrou, que as adquiriu, ou os adquiriu, na verdade, a pérola e o tesouro. Vendeu tudo. Não se pode ter o reino de Deus como uma bugiganga dentro do coração. O reino de Deus é o tesouro. É ele que reorganiza de modo axiológico, dá lugar e valor às outras coisas. Quem crê sabe disso muito bem o que eu estou dizendo. É a fé que determina todas as outras coisas. Como, por exemplo, vou dar um exemplo central no tema da fé, o sofrimento. Para quem não crê, sofrimento é sofrimento, é degradante, não traz nada de bom. Ao contrário, corrói, destrói, desanima, descolore, desbota. Não. A fé permite incluir. E por que digo a fé? Não é um sentimento vago. Jesus Cristo, que é a fé, a vida, a obra e a ação misteriosa e pascal de Cristo é a fé, dom de Deus. Ele reorganiza a vida de todo aquele que crê, tendo sido batizado. Os americanos inventaram uma profissão muito interessante, para gente muito rica, muito complexa, em grandes CEOs, empresários, industriais, milionários. Eles têm uma pessoa que é um organizador. Tradicionalmente é o secretário, mas essa pessoa tem um trabalho pessoal. Organiza sua vida, seu armário, suas compras, sua vida social, seu estilo. Organiza até o seu Facebook, seu Instagram. Hoje é esse profissional, graças a Deus, que nos organiza as redes sociais para otimizá-las. Pois bem, o reino de Deus otimiza a vida, torna a vida dinâmica, inclusive nas suas dobras obscuras, que são o sofrimento, a dor, a injustiça, a morte. Até a morte foi otimizada pela fé, pela cruz vitoriosa de Cristo. Portanto, trata-se de uma verdadeira reorganização. E este homem, então, reorganiza a sua vida em torno do tesouro encontrado. Mas numa segunda série, nós encontramos um outro tema interessante, que é o tema do pescador. O pescador é alguém que é apresentado como também um buscador. O pescador é um buscador de peixes. Por isso mesmo ele tem uma rede, ou um anzol, ou qualquer coisa que ele queira, uma cesta. Não interessa. Ele tem uma ferramenta pela qual ele vai trazer para si, para a terra, alimento, riquezas, os peixes. E Jesus usa essa imagem desta malha que traz peixes para a terra. Mas não acentua o aspecto da simples pesca. Claro, o nosso Dorival Caymmi, o baiano, cantou isso muitas vezes. O pescador já saiu para o mar, vai navegar.
o mar, quando bate na pedra. Esse tema tão litorâneo, tão nosso, nós que vivemos abarroados e mal organizados em cidades horrorosas à beira do mar, como se valesse a pena. Nós sabemos o que é, ou temos ideia do que seja esta tarefa. Quando não sabemos, que é o caso da vida urbana, a vida urbana hoje é muito ignorante. As pessoas vão aos mercados e acham que os peixes foram plantados lá de noite e o dono do mercado colheu-os e colocou-os lá. Não temos ideia do processo que nos trouxe ao mercado aquele peixe, o camarão, o salmão, o que seja. Não temos ideia. E mais ainda, como é normal que façamos, ainda reclamamos do preço, e às vezes é justíssimo. Mas não avaliamos o trabalho, o valor do trabalho, não temos como avaliar. A nossa avaliação é baseada no nosso bolso. Queremos produtos, e isso é natural que assim seja, que caibam no nosso bolso. E, no entanto, aquele peixe, aquela verdura, aquele legume, aquilo que seja, foi e permanece obra e produto de grande e, às vezes, dificultoso trabalho. Muitas vezes, mal remunerado. Nós sabemos que quem fica com a maior parte do lucro das coisas pescadas, plantadas e etc., são os intermediários. Por isso, muitas vezes, as pessoas trazem direto do campo para as feiras. Muitas feiras urbanas ainda expressam, mais ou menos, esta passagem do campo para a cidade. Eu falo de cidades pequenas, nas grandes não. É mesmo na Cobal. Vem tudo de São Paulo, já que os governos desse estado, os governos medíocres desse estado, não têm a coragem política de reabilitar o cinturão verde do estado do Rio de Janeiro. Preferem abastecer-se exclusivamente pelas mãos dos paulistas. Nada contra os paulistas, pelo contrário, o Brasil é um todo. Mas nós sabemos que quando houve a greve lá dos caminhoneiros, que agravou a entrega de verduras, legumes e frutas, o Rio de Janeiro viu-se refém do transporte de mercadorias paulistas. O impressionante é que governo sai, governo entra, parece que as lições não são aprendidas, os nossos impostos tão altos não incitam esses homens a fazer algo óbvio, que começou com Dom João VI. Dom João VI, quando é obrigado a vir para cá com a sua corte, fala-se em 9, 10 mil pessoas, a primeira coisa que ele faz é criar a baixada. Ali ele diz, é preciso que em torno da corte, é um hábito europeu, haja boa agricultura para que a corte esteja sempre bem abastecida. Pouco a pouco isso vai ser abandonado e essa baixada passará de um ambiente agrícola para um péssimo ambiente urbano, a periferia de uma cidade mal industrializada, porque não é como o Rio de Janeiro. Enfim, é possível mudar isso, desde que o cidadão votante percebesse de fato as necessidades e as oportunidades dos impostos que paga, para além de pintura de ruas, túneis e asfaltos e enfeites que conseguem iludir a vontade de quem vota. Pois bem, o pescador tem uma rede cheia e depois de um dia de pesca, pensemos na pesca em alto mar, tornando a areia da praia, abre esta rede, diz a parábola.
mas não fica com todos os peixes. Devolve alguns que não servem e seleciona outros para os levar ao mercado ou para casa. Veja que bela imagem do juízo. E aqui não me prolongo, porque, como nas outras vezes, Jesus é o explicador das suas próprias parábolas. É bonito, ele deixou para a igreja ao longo dos milênios a explicação de suas próprias parábolas. Esta rede aberta é a imagem parabólica do juízo final. Porque assim como joio e trigo convivem até o juízo, ou seja, a colheita, assim também os peixes na rede ou que foi capturado pela rede espera ser descoberto, avaliado, selecionado ou eliminado. Por isso, São Paulo, algumas décadas depois destas parábolas ditas, dirá: não vos apresseis em julgar, esperem a vinda do Senhor.